Muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Que grande jogo que assistimos do Porto contra o Vitória de Guimarães. Já sabíamos que ia ser um jogo muito difícil em Guimarães, mas realmente foi uma atitude incrível da equipa do Guimarães. Não acho que tenha sido assim tão perigoso, acho que foi mais agressivo, aumentou muito a intensidade e foi difícil para o Porto igualar a intensidade. Que grande reforço este Pietuzevski, desbloqueou completamente o jogo. Acho que o Porto deve a vitória a este jogador e mais uma vez à coragem e à capacidade de leitura de jogo do Farioli, que volta a ganhar um jogo taticamente. Já começa a ser hábito, é um Porto à italiana cada vez mais, como eu costumo dizer. Mas já vamos analisar tudo. Primeiro pedir que deixes o like para dar uma força aqui ao canal. Como eu costumo dizer, o teu like é muito importante para que o vídeo entregue para mais gente. E todas as pessoas novas que estejam aqui a assistir ao vídeo, subscrevam o canal também, pedimos que subscrevam. Também para se juntar a esta família que está a crescer bastante. E em relação aos comentários, pedi que continuem a dar a vossa opinião, continuem a deixar os vossos comentários. O vídeo de ontem é um verdadeiro exemplo. E depois, amanhã, no vídeo de amanhã, vou tentar alongar mais em relação a isso. Hoje vamos falar mais sobre o jogo, que acabou agora mesmo. Mas é um exemplo. Muita gente acha que o Porto é só a cidade do Porto, então quem acha isso tem que ver os comentários do vídeo anterior. É realmente o espírito da cidade do Porto, está espalhado pelo mundo e por Portugal de leste a leste. Temos aqui pessoas de todo o país e de todo o mundo e portanto é um orgulho, realmente é um orgulho ser do Porto e é um orgulho fazer um vídeo para vocês. Como sabem então o vídeo, pela análise a este jogo, ainda não temos as palavras de Farioli, só amanhã vamos analisar com mais calma. Hoje, rescaldo este jogo, que eu acho que foi um jogo importantíssimo. É mais um daqueles jogos que fazem os campeões. Acho que o Porto pode ganhar o título aqui. O Porto continua a ter soluções infinitas. O Farioli volta a ler muito bem o jogo. Lança o Pietuzevski. Eu confesso que quando o vi lançar o Pietuzevski, achei que podia ser uma precipitação de parte de Farioli, porque o jogador nunca jogou. A verdade é que ainda no vídeo de ontem, eu já tinha dito, o Farioli é muito conhecido por lançar jogadores, reforços, muito rápido. Ele não espera muito para a adaptação deles. Também é um trabalho que ele tem feito muito bom com a equipa, que adapta os reforços muito rápido. E agora estão a ver aqui o verdadeiro motivo porque é que o Porto tem tantas dificuldades em contratar mais jogadores, o tal ponta de lança e o número 8, para a equipa. É porque o Porto contrata jogadores, reforços, que são todos muito bons. E temos aqui o Pietuzevski, que deu ali dois nós cegos, acho que é no Telmarcanjo, primeiro no penalti, e depois a seguir ainda força a expulsão dele no fim do jogo e arruma completamente com o Vitória de Guimarães. Confesso que quando vi as descrições do jogador, é um clássico, os jogadores há sempre muitas referências, muitas vezes exageram nas características deles, mas realmente todas aquelas declarações do perfil que nos deram do jogador confirmaram-se nestes poucos minutos finais em que ele jogou. É um jogador que vai mesmo para cima, não tem medo, nota-se na linguagem corporal. Se reparares, ele é muito, muito confiante, ele vai para cima mesmo e acaba por arrumar com o jogo. Eu vi o Samu muito emocionado no fim do jogo a festejar, toda a equipa, claro, muito unida. Como diz o Tiago Silva, é um dos pontos que mostra que esta equipa é unida, é a forma como festeja as vitórias e os golos. Isto é uma vitória épica, então era natural que houvesse todo aquele festejo. Vi um Samu emocionado, porque o Samu quase que fica como o patinho feio deste jogo, quase que fica associado a um possível empate do Porto. Porque o Porto, puxando o filme atrás, logo de início, o Porto dá de caras com o Vitória de Guimarães, muito intenso. Eu tenho dito aqui muitas vezes, talvez até o Vitória de Guimarães viu os vídeos, o Porto tem uma intensidade muito alta. E eu acho que o segredo deste Porto é, enquanto tiver a intensidade sempre mais alta que os adversários, é invencível. E é muito por aí que o Porto consegue vencer os jogos, mesmo quando, como neste jogo aqui, muitas vezes, como no início deste jogo, na primeira parte, muitas vezes o adversário superioriza, mas não consegue igualar a intensidade. Só que eu já tenho referido isto aqui em outros jogos, não é a primeira vez que isto acontece. Quando os árbitros demoram a mostrar amarelo ou não marcam algumas faltas, e foi o caso aqui, acho que há muitas faltas e cartões por mostrar, é um convite a que as equipas sejam mais agressivas e as equipas já perceberam que é assim que conseguem superiorizar-se ao Porto, com agressividade. Só que há aqui um pouco uma confusão entre agressividade e intensidade. O que o Porto tem é muita intensidade e as equipas acabam por resbalar muitas vezes para uma agressividade exagerada, que eu acho que os árbitros têm que terem atenção. Já não tenho muita esperança em relação a isso, porque já estamos na segunda volta e não vejo muitos sinais que os árbitros vão começar a ter mais atenção a essa agressividade, mas é por aí. O Vitória de Guimarães pressionou muito o Porto, foi com tudo, era um ambiente efervescente, espetacular o ambiente em termos de futebol, os adeptos a empurrar a equipa, era uma equipa motivada que vinha da vitória da Taça da Liga. Penso até que era o primeiro jogo do Vitória de Guimarães em casa e portanto é bonito, um ambiente bonito, era o festejo por terem ganho a Taça da Liga.
O Farioli tinha dito que eles eram a quarta equipa em Portugal, e eu tinha dito que foi uma forma de os pressionar para eles atacarem, e se Farioli queria isso, conseguiu. Eles de facto atacaram mais, como conseguiu também com o Benfica, só que o jogo do Benfica também pesou nas pernas dos jogadores aqui. Eu acho que o Porto não estava na sua frescura máxima, porque teve um jogo muito importante para a Taça Portugal contra o Benfica, o clássico, e o Vitória de Guimarães aproveitou isso com muita agressividade excessiva, por isso é que também faz 2 penaltis, tem um jogador expulso, podia ter sido até pior para o lado do Vitória de Guimarães, muita agressividade, entradas muito duras, e foi empurrando o Porto, não deixando o Porto contra-atacar, o Porto não tão fresco, foi-se encolhendo, e o Porto sabemos como é forte na defesa, mais uma vez ficou comprovado, que se uma equipa consegue encostar o Porto às cordas, empata, dificilmente ganha, porque o Porto é mesmo muito forte defensivamente. E hoje eu acho, não sei se concordas comigo, mas eu acho que faltou Bednarek. O Bednarek fez muita falta ali. Eu sei que a dupla Tiago Silva e Kivior faz um jogo fenomenal, acho que os dois. Eu tinha dito que o Tiago Silva é como o Kivior, passa muito, é um jogador com muita classe, que não dá tanto nas vistas, mas fez falta ali um Bednarek que tem aquele estilo mais exuberante, acho que marca mais presença nestes jogos muito agressivos, e viu-se no banco, ele próprio explodia muito facilmente ali no banco, sempre a empurrar a equipa. Achei interessante até no penalti do Piatuzevski, ele entra em campo a pedir penalti, ele chega ali a pisar um bocado o terreno, que também sabemos que ele é um dos padrinhos do Piatuzevski ter vindo para o Porto, e portanto o Bednarek a mostrar que é muito importante. Eu gostava de saber em relação às lesões, fazendo aqui um parênteses, o que é que se passa com as lesões do Porto? Porque o Farioli disse que Francisco Moura estava pronto para jogar, disse que Bednarek estava pronto, a verdade é que não jogaram, e eu acho que Martim Fernandes do lado esquerdo, ele faz um bom jogo. Atenção, o Martim Fernandes está num bom momento, nota-se que está motivado também depois daquela exibição contra o Benfica, a jogar com o nariz partido, está com hype, como eu esqueci-me até de dizer aqui no vídeo. Não se esqueçam também, se puderem ainda deixar o hype, sei que há e aqui um parênteses no vídeo, na análise, sei que há algumas pessoas que dizem que já não conseguem dar hype, mas quem conseguir, porque nós já temos 3 vídeos na tabela do hype seguidos, vamos para o quarto, vamos tentar o quarto aqui, portanto se puderes deixar hype, depois de deixares o like, o YouTube dá-te a possibilidade de dar o hype, e para ajudares aqui o canal também. E como eu dizia, o Martim Fernandes está com hype, porque ele está realmente em alta, só que eu preferia vê-lo do lado direito. O Alberto Costa faz um bom jogo. Eu não sei, não tenho certeza se Farioli não quis lançá-lo contra a ex-equipa, também por já conhecer o ambiente, sabendo que ia ser este ambiente complicado, um ambiente de nervos, que eu acho que isto também tolda um bocado a emoção tolda um bocado o pensamento dos jogadores. Os jogadores mais emotivos como o Samu sofrem muito com isto, já lá vamos. Mas realmente o Porto na primeira meia hora sofreu muito, só que a muralha defensiva intacta, e o Porto não tem problemas defensivamente, realmente é o seu ponto forte, é a intensidade e defesa. Conseguiu igualar essa intensidade do Vitória de Guimarães sem ser tão agressivo. O Vitória de Guimarães passou às vezes das marcas na agressividade, muitas agressões, pequenas quesilhas ali, empurrões no Froholt, no Samu, em jogador-chave, no próprio Varela sofre muito nestes jogos, quando é muito pressionado, fez muita falta ao Pablo Rosário, que é um jogador que tem mais facilidade em sair destas pressões, mas o Porto conseguiu aguentar. Eu não acho que o Vitória de Guimarães tenha sido assim tão perigoso. O Vitória de Guimarães evitou que o Porto atacasse, pressionou muito, incomodou muito, superiorizou-se, mas acho que na hora de rematar à baliza, eu acho que a única grande oportunidade do Vitória de Guimarães, se não me engano, pode ter havido mais algum aqui que me escape, que é um rescaldo ainda assim muito em cima do jogo. Amanhã já fazemos a análise mais a fundo, em que eu vou rever o jogo também, mas que eu me lembro há apenas uma defesa do Diogo Costa, que é uma defesa fenomenal, em que ele é por instinto, numa grande defesa do Diogo Costa ali ao poste, penso que é ao primeiro poste. Mas tirando essa oportunidade, o Vitória de Guimarães foi rematando, foi criando perigo, mas o Porto foi anulando facilmente, não conseguia criar perigo na frente. Tudo podia ter mudado ali à meia hora do jogo, quando há o penalti sobre o Alberto Costa, é contra a corrente de jogo, mas é um bocado consequência dessa agressividade excessiva do Vitória de Guimarães. Acaba por fazer o penalti sobre o Alberto Costa, justo, e agora eu convido-te a olhares, a veres a repetição do penalti. Se não reparaste nisto, o Samu, antes de marcar o penalti, coça a orelha. Eu não sei se ele coça uma ou duas vezes. O Samu deixou-se levar pelo ambiente, ele não estava tranquilo. Dá para ver pela linguagem corporal dele que ele está incomodado. Muitos assobios, muita pressão, ele estava a sofrer muitas faltas. Sabemos como o Samu agora está muito melhor a jogar de costas para a baliza, mas estava sempre a sofrer faltas e estava desgastado, e acho que emocionalmente afeta naqueles momentos decisivos, e nós vemos muitas vezes o quanto isso faz diferença na respiração, no manter a calma. Vemos que isso, nestes momentos de pressão, pode falhar, e acho que é o primeiro, se não me engano, é o primeiro penalti que o Samu falha pelo Porto, e acho que foi pela pressão. Ele acaba por acertar na trave, não deixa de ser azar,
mas quase que fica aqui ligado a um possível empate do Porto. Não é o fim do mundo, até porque o Porto está isolado em primeiro lugar, mas sabemos como isto afeta. E depois o Samu, eu já sabia, depois que eu vi o Samu falhar um penalti, eu pensei, para mim o Samu não volta a marcar porque ele fica muito afetado com isto, e o Porto também estava a ter muitas dificuldades, o PP não conseguia fazer fintas porque ele estava a tentar muito levar a bola e sofria sempre falta. O próprio Borja Sainz enrola-se muito nestes jogos muito agressivos, enrola-se muito na agressividade e perde também um bocado de esclarecimento. E foi difícil realmente desbloquear este jogo. Eu acho que o Porto na segunda parte vem melhor. O Porto tem melhorado sempre nas segundas partes. Sabemos como o Porto, nos últimos jogos que tem acontecido até, é vir do balneário e marcar golo, só que desta vez já estava ali com os jogadores um pouco afetados, como o Samu, que seria um dos goleadores para aquele jogo, como o Borja Sainz e o PP muito perdidos ali no meio da agressividade toda. Um Gabri Veiga desinspirado, que estava a falhar muitos livres, bolas que normalmente ele é bom e que estava a falhar, mas o Porto mantinha a defesa impecável, como sempre, desta vez sem Pablo Rosário e sem Bednarek, mas os dois centrais. Tiago Silva assumiu, claro que não tem essa exuberância de Bednarek, mas assumiu ali como patrão da defesa muita experiência. Ele até tenta ali no fim do jogo segurar, dar um pouco de tranquilidade, ficar no chão. Muita experiência do Tiago Silva, e o Kiwior, como sempre, uma classe do outro mundo. Hoje vi o Kiwior, acho que foi pela primeira vez a marcar um livre direto. Ele tem muita qualidade nos pés mesmo. Depois penso que o livre foi repetido porque o jogador do Vitória de Guimarães estava muito à frente na barreira, mas depois acabou por marcar o Gabri Veiga e mal. Mas o Kiwior é realmente muito bom com os pés. Gosto mais de ver o Kiwior lateral esquerdo do que o Martim. Embora admita que o Martim até ataca mais e está nesse tal hype do Martim Fernandes, ainda assim acho que até num jogo em que o Vitória de Guimarães estava a empurrar tanto o Porto para trás, teria sido mais interessante jogar a Bednarek. Entendo que seja gestão, já sabemos que o Tiago Silva não vai jogar no jogo da Liga Europa esta semana, o Porto também está com o calendário muito apertado, e acho que Farioli quis aqui descansar o Bednarek para o ter em pleno no jogo da Liga Europa, que também é um jogo importante. Depois ele acaba por entrar já no fim para segurar o resultado, mas aí o Pietuzewski já estava a fazer das suas. O Porto estava então com muitas dificuldades, e aquilo que temos analisado muitas vezes aqui no canal, o Porto tinha dois desequilibradores. Quando nada resulta, Farioli tem dois abre-latas que garantidamente vão tirar coelhos da cartola, porque são jogadores que pensam acima do jogo criativamente, que conseguem ir para cima do adversário, que têm mais coragem, mais criatividade e que conseguem coisas incríveis, também por força da sua juventude. Dois predestinados tecnicamente, que são o William Gomes e o Mora. Desta vez havia mais um, Pietuzewski, que eu já tinha dito aqui muitas vezes, que agora Farioli já tinha 3 e não 2 desequilibradores. O que eu não pensei é que ele fosse lançá-lo. De facto, Farioli não perdeu tempo. Aos 60 minutos já colocou o William Gomes e Mora, tirando um PP um pouco desinspirado na segunda parte e o Gabri Veiga também um pouco desinspirado. Os dois trazem mais criatividade, mas quem desbloqueia este jogo é o Pietuzewski. E acho que também é chave a substituição do Samu. O Farioli acho que lê muito bem, ele também conhece os jogadores melhor que nós, portanto se nós vemos isto de fora, acho que ele também vê ainda melhor. O Samu já não estava com cabeça, estava muito pressionado. Coloca um Denis Gul, que é sempre uma garantia, não de golos, mas de luta. O Denis Gul dá sempre tudo em campo, e o Porto começou a ter mais capacidade de contra-ataque com os 3 desequilibradores. Acho que é a primeira vez que Farioli tem 3 desequilibradores ao mesmo tempo, até porque não os tinha antes. De lembrar também que antes de entrar o Pietuzewski, o Borja manda uma bola ao poste, portanto é um penalti à trave e uma bola de Borja Sainz ao poste, portanto ainda há ali alguns remates, como o do Varela também, que é uma boa defesa do guarda-redes do Guimarães. E o Porto acho que até tem as melhores oportunidades, mesmo o Vitória de Guimarães fazendo tanto, eu diria que era mais alarido do que realmente perigo mesmo real na baliza, tirando essa grande defesa do Diogo Costa, mas realmente o Vitória de Guimarães estavam por cima, o que até é bom para o Porto ir no contra-ataque, só que depois o excesso de agressividade não o permitia, e os jogadores do Porto levaram-se um pouco pelo ambiente, mas esta equipa é uma equipa italiana. Hoje jogaram com o equipamento que eu já tinha dito aqui do festejo da Liga Europa, dos 15 anos da Liga Europa. É um equipamento parecido com o do Inter Milão. Eu não tinha percebido ainda que tem umas riscas ali mais escuras, de azul mais escuro, e até nisso parece mesmo uma equipa mais italiana, e este Porto não treme e consegue uma vitória épica à custa de Pietuzewski, que mostra uma qualidade impressionante. Deu ali vários nós cegos numa defesa do Guimarães que já estava um pouco cansada. Confesso que eu fiquei surpreendido em relação ao cansaço. Pensei que o Vitória de Guimarães não ia aguentar, e quando vi uma primeira parte com o Porto tranquilo, um pouco mais encolhido, a ter muita dificuldade em atacar, mas não tão preocupado como estava depois na segunda parte, depois dos 60 minutos, pensei para mim que o Vitória de Guimarães não ia aguentar até ao fim aquela pressão alta,
mas acabou por ficar cansado muito no fim, já mesmo ali a terminar, também muito empurrado pelos adeptos. Às vezes acho que há excesso, não sei, eu também já disse aqui e vocês também já disseram muito nos comentários que de facto o Porto agora é um alvo a bater e há também essa motivação extra. Havia a motivação também a tal de terem ganho a Taça da Liga, mas às vezes acho que se passa certos limites. O treinador do Vitória de Guimarães sempre muito nervoso no banco. Pensei até que pudesse haver ali algum problema entre os bancos, mas depois no fim vi o Farioli a cumprimentá-lo, portanto eles são até colegas e penso até que eles já trocaram aqui elogios e portanto eles terminam o jogo e a rivalidade fica dentro do jogo, isso é bonito também de se ver, mas realmente o Vitória de Guimarães deu muita luta e o Porto voltou mais uma vez a passar com distinção no teste à defesa, no teste tático do treinador, que é realmente um gênio tático, faz alterações que ficamos todos boca aberta. Em relação ao 11 inicial, ninguém acertou ontem, eu também não acertei, era difícil prever, o Farioli surpreende sempre aqui com alguma peça. E depois em relação ao golo, também ninguém acertou, como já é tradição aqui no canal, eu costumo dizer quem acerta, mas era impossível prever que Varela ia marcar golo. Muito importante este golo do Varela, não só pela vitória do Porto, mas também porque havia aqui rumores que ele podia sair, e não deixa de ser um jogador que acaba por marcar aqui o seu espaço. E ele pareceu mais tranquilo que o Samu para marcar o penalti, o Varela. Confesso que ainda assim acho que ele não estava à espera que o guarda-redes adivinhasse o lado e ele arrisca um pouco ali meio com remate à panenca, ali com pouca força. E foi um pouco de sorte também, mas ele mostrou mais concentração. É um golo importante do Varela, um grande festejo, é uma vitória muito importante. O Porto mantém o primeiro lugar para desespero de quem vem atrás e acho que o Porto cada vez mais começa a ver o título ao fundo do túnel. Ainda está longe, mas foi um jogo muito importante, uma das locações mais difíceis. Talvez o Vitória de Guimarães seja a equipa mais difícil para os três grandes nesta altura. Tem causado dificuldades a toda a gente, já eliminou também o Porto da Taça da Liga e portanto foi um jogo, acho que mal jogado, é intenso, para quem gosta de jogos intensos foi um bom jogo, mas acho que ainda assim mal jogado, e o Piatuzevski arrasou com tudo. Temos reforço e atenção Borja Sainz. Eu acho que a sorte do Borja Sainz aqui, e até do PP, é que o Farioli não é muito adepto de ter estes desequilibradores de início, ele gosta mais de os lançar no fim, já quando os adversários estão cansados, e os resultados têm-lhe dado razão. Mas que grande jogador que podemos ter aqui, foi uma pequena demonstração. Eu já tinha falado aqui do tal vídeo em que dava para ver as qualidades dele e eram exatamente estas, de ir para cima do adversário e ter muita facilidade de finta, mas que realmente comprovou ali tudo naquela pequena demonstração do que tem falado dele e promete. E é um jogador com 17 anos, é um menor de idade. Portanto, Rodrigo Mora, William Gomes e Piatuzevski, que grande trio que o Porto acabou ali. O jogo foi pena o Samu não estar em condições para terminar o jogo no meio, porque é um ataque demolidor que o Porto tem ali para atacar muito. E agora, avaliando assim os jogadores 1 a 1, como também já é tradição no canal, diria que o Diogo Costa faz um jogo muito seguro na baliza, não cometeu às vezes aqueles deslizes que ele comete, um pouco de excesso de confiança. O Vitória de Guimarães não lhe deu possibilidade porque esteve sempre com o ritmo muito em alta. Ele faz uma defesa brutal, uma defesa ao nível dos melhores do mundo, aquela tal defesa ao primeiro posto que ele faz para segurar na altura o empate do Porto, que depois pode até ter valido a vitória, é um dos lances decisivos. Depois o Alberto Costa, acho que foi um pouco trapalhão. Eu lembro-me, ficou-me na retina uma altura em que o Tiago Silva, a mostrar toda a sua experiência, dá ali um sermão madura no Alberto Costa, porque o Tiago Silva estava a proteger a bola com o corpo para o Alberto Costa aliviar, e o Alberto Costa afasta-se e quase cria ali perigo na área. Portanto, acho que foi um pouco trapalhão, mas também o jogo era complicado, era muito difícil igualar a intensidade e ver-se o sofrimento do Alberto Costa a tentar sempre. Foi um verdadeiro soldado também, como costumamos falar muitas vezes do Pablo Rosário, foi um soldado a tentar manter a intensidade, cometeu alguns deslizes, mas ainda assim acho que esteve bem. Ganha também o penalti no ataque, ele é mais ofensivo que o Martim, acho que ele é mais decisivo na frente, é por isso que eu prefiro muitas vezes o Alberto Costa em vez do Martim, porque este Porto defensivamente já é muito forte, às vezes precisa de jogadores que desequilibrem mais na frente, e por isso eu sou adepto de jogar o Alberto Costa. Depois os dois centrais, que dupla espetacular, perfeita. Bednarek fez falta, notou-se a falta de Bednarek pela personalidade dele. Acho que o Farioli, a descansar alguém, podia ter descansado o Kivior. Eu não sei se o Bednarek está lesionado, pelo menos ele não estava no boletim clínico, é verdade que ele saiu tocado do jogo com o Benfica, mas as notícias diziam que foi só um susto, então não entendo, porque eu acho que o Bednarek traz aquela, é mais extrovertido, traz mais liderança e vinha em alta, porque tinha marcado o gol ao Benfica, tinha sido decisivo, então não fez muito sentido, mas claro que a defesa esteve muito bem entregue ao Tiago Silva, que tem muita qualidade, aos 41 anos, cada jogo que o Tiago Silva joga, ele bate o recorde do jogador mais velho a jogar pelo Porto,
e realmente nota-se muita experiência dele, tem muita classe. Com o Kiwior faz uma dupla também perfeita, acho que é mesmo a palavra certa, é perfeita para estes 3 centrais, são os 3 do mesmo nível, com muita qualidade. O Tiago Silva tem também muita qualidade com os pés, ele faz grandes assistências, grandes passos por cima da equipa do Vitória de Guimarães, portanto acho que, e como também faz o Kiwior e o Bednarek, portanto acho que o Porto defensivamente está mesmo perfeito para mal dos pecados do Perpites, que está aqui com dificuldades para entrar na equipa, porque ainda tem um Pablo Rosário que faz muito bem a posição de central, portanto defensivamente ali no centro da defesa o Porto está fortíssimo, é um dos seus pontos mais fortes. Lateral esquerdo, eu preferia o Francisco Moura ao Martim, não entendi porque é que jogou o Martim, a não ser que o Francisco Moura também ainda não esteja recuperado, embora Farioli tivesse dito que ele estava recuperado, pode ter sido também mais um mind game, que o Farioli, como eu tenho dito, agora parece que tem arriscado mais um mind games, talvez seja uma das coisas que ele quer melhorar e está realmente a melhorar. Depois no meio campo, Varela, teve dificuldades, muito pressionado, o Varela não é tão hábil como o Pablo Rosário a soltar a bola e a surpreender os adversários com mais praticidade, ele é mais um trabalhador do meio campo, um motor que não para ali de andar e também não é tão forte defensivamente. Faz o gol decisivo, é o homem do jogo para mim. Como eu costumo dizer aqui, quando há jogos muito equilibrados ou difíceis, quem marca o gol é decisivo. E o Varela não foi pouco o que ele fez, porque fez o que o Samu, por exemplo, não fez, marcar o gol de penalti, e portanto acho que é muito importante para um jogador que tem passado por momentos difíceis, porque perdeu a titularidade, e portanto muito mérito para o Varela, que ainda podia ter marcado também no remate à entrada da área. Não sendo um jogo brilhante porque era muito difícil, foi um lutador sempre. O Froholt passou por dificuldades porque era o alvo a bater ali pelos jogadores do Vitória de Guimarães, muito empurrado, muito rasteirado, ainda assim ele vai ao chão e corre e está em todo lado, continua a ser um motor do meio campo, mas realmente foi um jogo difícil para o Froholt, esteve ali envolvido em várias confusões. Um jogador com outro temperamento podia ter tido problemas ali, mas realmente o Froholt é muito importante para equilibrar o meio campo do Porto, lutou muito para manter a intensidade igualada à do Vitória de Guimarães. Depois o Gabri Veiga faz mais um jogo um pouco apagado, eu acho que ele contra o Benfica errou muito, mas também foi-lhe incutido esse papel, estar mais próximo do Samu e ter mais criatividade e liberdade para falhar, acabou até por fazer a assistência para o golo, que foi importante, mas hoje esteve mais desinspirado. Ainda assim ele dá sempre músculo ao meio campo, eu acho que ele é sempre o jogador que está sempre a morder a língua e dá muito músculo, nestes jogos é importante para manter a intensidade. Ele é mais forte fisicamente que o Mora e aí por esse lado concordo que foi importante também no meio campo, embora um pouco desinspirado. Depois o Borja Sainz e o PP, os dois tentaram tudo, mas acho que se perderam muito na confusão, nas quesilhas e perderam um pouco de clarividência. Mais o Borja Sainz, que ainda assim podia ter marcado o golo, ele é muito bom naquele movimento. Eu não sei porque é que ele não faz isso mais vezes, de aparecer na área para tentar marcar o golo, manda a bola ao poste, ele aparece muito bem naquele movimento da esquerda para dentro. Eu até já disse aqui que ele podia jogar a segunda avançada algumas vezes, mas é também um jogador que ajuda a manter a intensidade, é sempre um lutador, estava muito bem acompanhado por um Martim bastante ofensivo, mas acabou por se perder muito ali à exceção desse remate ao poste. Depois o PP também tentou muito a jogada individual, tentou, enfim, é o estilo do PP de colar o pé à bola, a bola ao pé e tentar fintando um ou dois adversários e rapidamente soltar. Tentou fazer isso muitas vezes, mas sofreu muitas faltas também que acabou por se ir perdendo, e acho que os dois saem bem para entrar o William Gomes e o Borja e o Pietuzewski, desculpa, o Pietuzewski e os dois. O William Gomes já sabemos, traz aquela intensidade, ele é o jogador que pressiona mais rápido o guarda-redes e a defesa contrária, sempre com uma atitude positiva, sempre muito pronto para desequilibrar. Ele tem ali uma jogada na área em que ele vai com a bola, cola ao pé esquerdo e corre quase a área toda com a bola, a ameaçar o remate, portanto sempre com muita técnica. Mas é o Pietuzewski que parte a louça toda e realmente deixa aqui água na boca, que grande craque, foi um dos melhores em campo, tendo jogado pouco tempo. Acaba por também poder ser aqui o homem do jogo. Não é ele que marca o penalti, mas é decisivo. Não só no penalti que dá o golo, como também depois no vermelho, que acaba completamente com a possível reação do Vitória de Guimarães e com as forças da equipa. Depois o Denis Gul foi um lutador, andou ali, ele é sempre este lutador, ele é a garantia desse esforço. O que lhe falta golos, mas também falta-lhe minutos. Ele, por exemplo, não entrou contra o Benfica, mas entrou bem, trouxe essa capacidade física à equipa quando o Samu já estava muito afetado psicologicamente por ter falhado o penalti. O Samu começou muito bem, jogou muito bem de costas para a baliza, como já é característica dele. Não tinha muitos colegas nem tinha muito tempo para pensar porque sofria logo falta. Não tinha muita gente para passar a bola, para fazer os tais passes que o Farioli compara ao Totti.
teve a oportunidade de ouro que foi o penalti e acho que se deixou levar pela pressão, e também teve azar porque a bola vai à trave e acho que isso afeta um pouco. Ainda assim foi importante enquanto teve energia ali no meio, mas acho que o Denis Gul é uma boa substituição do Farioli. Acho que esta vitória tem muito o dedo dele na forma como ele volta a mexer muito bem na equipa. O Mora entra também é natural porque a equipa, o Farioli precisava desesperadamente de alguém que abrisse o livro, acabou por ser o Pietuzewski, mas o Mora também traz sempre a sua genialidade, embora como ele vai para ali para o meio campo cada vez mais ele é defensivo e perde um bocado da capacidade depois na frente de decidir, mas não deixa de ser também um jogador que trouxe frescura para o meio campo, também esteve bem. E depois no fim entra o Bednarek para segurar o Porto, que já nem precisou tanto segurar porque acaba por ser expulso o jogador de Guimarães, e portanto foi uma grande luta, foi um jogo muito duro, nem sempre bem jogado, mas é uma vitória muito importante. E eu quero saber da tua opinião, quero saber o que é que achaste deste jogo, onde é que viste este jogo, e se achas que este jogo pode ser um marco importante para um possível título do Porto. O que é que achaste desta joia, desta nova promessa do Porto, Pietuzewski? Deixou aqui água na boca, se também deixou a ti, e se achas que o Porto deveria ter abordado o jogo de outra maneira, se já estás confortável, eu confesso que já começo a ficar confortável com a defesa do Porto, porque realmente parece imbatível mesmo. Qual é a tua expectativa? Bem, é um jogo de Liga Europa, portanto está aqui a pouco tempo de recuperação. Vamos ver como é que vai correr esse jogo, também é importante, porque o Porto precisa para passar a próxima eliminatória, está ali, penso que está no último lugar para decidir se passa ou não. Penso que o Porto precisa de uma vitória e de um empate, se não me engano. Depois também podes deixar nos comentários, não tenho a certeza se é isso, mas pronto, o importante foi garantido aqui, o Porto consegue uma vitória épica. Amanhã eu volto com mais um vídeo para analisarmos mais a fundo o que aconteceu, também para analisarmos mais friamente as declarações também dos jogadores, do treinador, e ver aqui os possíveis cenários, o que é que aconteceu, o que é que vai acontecer com esta equipa do Porto, que promete muito. E de resto já sabes, deixa o teu like para dar uma força aqui ao canal, não te esqueças, é muito importante para o vídeo entregar para mais gente. Se és novo no canal, bem-vindo aqui à família que está sempre a crescer, e não te esqueças de subscrever o canal então, para te juntares aqui também. Não te esqueças também de deixar o hype, se ainda puderes deixar, se ainda for permitido, que também é muito bom, para tentarmos bater eu penso que há algum recorde aqui, porque vamos ficar com 4 vídeos seguidos na tabela do hype, 4 vídeos de 4 dias seguidos. E de resto é isso, deixa o teu comentário, eu volto amanhã, fica bem, um abraço e até amanhã.